conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse. Tudo que Jesus e tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nosso. Diga toda a vida, e toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem. Diga, abrimos nossas vidas pra receber, e nada mais nos que... Joga a mão lá em cima e declare: maior é o que está do que o que está, bem maior é o que está em nós do que o que está. Diga, maior é o que está em nós, maior é o que está do que o que está, maior é o que está em nós do que o que está. Na palma da mão, tudo que Jesus e tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse. Tudo que Jesus e tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nosso. Declare forte: toda a vida, e toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas pra receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está do que o que está no mundo, maior é o que está em nós do que... A sua voz declarando: maior é o que está em nós. Cante: maior é o que está do que o que está, maior é o que está do que o que está. Todos juntos. Maior é o que está do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Com alegria, curva a tua cabeça um pouquinho. Pai, no nome de Jesus, como é bom falar isso, saber isso, que maior é aquele que está em nós. Como é importante andarmos na confiança que o Senhor é maior, maior do que o inimigo, maior do que os nossos problemas, maior do que tudo aquilo, Deus, que vem contra as nossas vidas, tentando sufocar, Pai, a nossa esperança, tentando matar o nosso sonho, tentando atrapalhar a nossa família, meu Deus, a nossa vida profissional. Pai, o Senhor é maior do que tudo e maior do que todo, Senhor. Nós estamos cobertos pela Tua graça, estamos aqui na dependência do Teu Espírito Santo. Abrimos a nossa vida, Pai, abrimos o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra, para receber mais do Teu Espírito Santo, da alegria, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Toca agora, Senhor, em quem está aqui no templo, toca agora em quem está em casa, no leito de um hospital, toca agora nesta pessoa que nos acompanha, Pai, de uma penitenciária, da casa dela. Meu Deus, opere maravilhas na vida desta pessoa que precisa te conhecer, que precisa de um milagre. Pai, o Senhor pode
pode e o Senhor quer nos abençoar. Nós consagramos esse dia a Ti, que seja um domingo lindo, um dia de alegria, um dia de milagre, Senhor, um dia de bênção para todo aquele que crê e também para os nossos familiares. Entregamos o nosso caminho nas Tuas mãos, confiamos em Ti e cremos que o Senhor tudo fará para a glória do nosso Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem bonito. Aplauda Ele, aplauda Ele. Consagre, 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 consagre. Aleluia. Diga para Ele: coroamos, coroamos a Ti, ó Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adora Ele agora, vai. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez, coroamos, diga, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. De novo, vai. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Todos digam amém e glória a Deus. Vamos sentar agora, meus irmãos. Bom dia para quem está em casa, bom dia para quem está aqui no templo. E agora chegou aquele momento bonito, né? De nos alimentarmos. É o nosso café da manhã, é a palavra do nosso Deus. A gente não quer receber notícia ruim, não. Notícia ruim, ela vem do inimigo, pessoal. A notícia boa vem de Deus. Qual seria uma notícia ruim do inimigo? Sempre tenta desqualificar alguém, desqualificar uma pessoa, dizendo: você não pode, você é fraco, você é pequeno, olha o histórico da tua família, olha para isso, olha para aquilo. A Bíblia não manda olhar para histórico de família. A Bíblia manda olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia Sagrada nos orienta que quem está em Cristo é uma nova criatura. Então acabou. As coisas velhas, a vergonha, muitas vezes humilhação, que alguém da nossa família passou, foi porque, pode ter certeza, eles não andaram na palavra. Porque você não vai ver uma pessoa que anda na palavra sendo envergonhado. Não existe isso. Tanto é que em Eclesiastes, capítulo 8, no verso 5, a gente vai ver rapidinho esse verso para a gente entender aqui. Eclesiastes 8, 5. Então, toda pessoa que fizer isso aqui vai marcar a geração dela, vai deixar um legado e vai mostrar que honrar a Deus é o caminho melhor a se seguir ou ser seguido, né? Quem guardar o mandamento, não importa quem seja, tá? Homem, mulher, jovem, até uma criança que já teme a Deus, se ela guardar a palavra. Mas que palavra tem uma criança? Honrará o pai e a mãe. Até a criança tem palavra para ela seguir. E se ela seguir a palavra, ela será uma criança muito abençoada na escola, em qualquer lugar, né? E aí a Bíblia diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Quem crê na palavra, diga amém. Por que não vai experimentar? Porque a palavra de Deus, ela imuniza você. O inimigo não pode tocar, o inimigo não pode matar, o inimigo não pode destruir uma pessoa que guarda a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Então, Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo, palavra, que se fez carne.
Então, quando você guarda Jesus no teu coração, quando você guarda a palavra de Deus, quando nós não somos meros ouvintes, porque existe o ouvinte, aquele que só conhece de ouvir falar, e existe o mero praticante, aquele que podemos chamar de cristão mesmo, né? De homem de Deus, de mulher de Deus. Esse tipo de pessoa que é usado pelo Senhor, ele dá bom testemunho em casa, aonde ele estiver, ele glorifica o nome do Senhor. Ele não busca reconhecimento, ele tenta fazer o nome do Senhor ser reconhecido, que é o mais importante, né? A gente não pode ficar buscando, eu quero ser reconhecido. Não, eu quero fazer o nome dele conhecido. Importa que ele cresça e eu diminua. Se o nome de Jesus for pregado, eu cumpri a minha missão. Se eu fui aplaudido, se eu fui perseguido, não importa. O importante é pregar que Jesus Cristo é a solução, caminho, a verdade e a vida. Todos digam amém, irmãos. Isso que é importante, as pessoas estão precisando receber esta palavra. Então, quando você guarda o mandamento, você não experimenta o mal. Deus nunca quis que o homem experimentasse o mal. O homem passou a experimentar a morte, a miséria, a doença, quando o homem desobedeceu a Deus. Que Deus falou, olha, o mandamento é esse, pode comer de todas as árvores do jardim, mas na árvore que está no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento, né? Dela vocês não vão comer, não vão nem tocar nela. Porque no dia em que tocar nela, certamente morrereis. O que seria a morte aqui? Não foi a morte física, foi a morte espiritual. Foi a separação de Deus. O homem saiu do jardim. Sair do jardim, sair da comunhão. Sair daquele relacionamento bonito com Deus, que você sente uma alegria de andar com Ele, de sentir Ele, de orar e Deus operar. Tem gente que já perdeu isso, porque está vivendo na desobediência, não está guardando o mandamento de Deus. Ele sabe, conhece, ouviu, mas não está guardando. E a Bíblia diz, quem guardar não vai experimentar nenhum mal. Olha que coisa bonita, pessoal. Você quer viver nesse mundo abençoado? Você quer viver nesse mundo de forma abençoada? Você quer viver nesse mundo glorificando a Deus, sendo abençoado? Guarde o mandamento. Prove o teu amor por Jesus. Porque em João 14, 21, Jesus falou, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Prova o teu amor por Jesus. Você quer ser abençoado? Prova o teu amor por Jesus. Não fique preocupado se alguém vai aprovar você, vai reprovar você, se vai concordar, vai discordar. No mundo, muita gente vai discordar de você. Vai rir da tua fé, vai rir da tua cara. Não liga não, bola para frente, ergue a cabeça, procura fazer a vontade de Deus. O que importa é guardar o mandamento, é guardar a palavra. O resto, o Senhor vai se encarregar, o Senhor vai abençoar. Quem entendeu essa palavra? Então aplauda Jesus, bem forte, bem bonito. Aplauda o Senhor Jesus Cristo com alegria. Pessoal, nós vamos entrar agora aqui no estudo, na palavra de Deus. E Deus vai abrir bastante o nosso entendimento aqui hoje, tá? Hoje eu quero fazer uma oração, daqui a pouco fazer uma oração, para Deus abençoar a obra das nossas mãos, tá? No nome de Jesus. Eu tinha dito que hoje eu estaria orando pela bênção financeira, profissional. E a Bíblia Sagrada diz que nós vamos comer da obra das nossas mãos, do trabalho das nossas mãos, né? Então daqui a pouquinho eu vou orar pela obra das tuas mãos, né? Para que Deus abençoe o que você faz, teu trabalho, para que você seja bem sucedido, para que você tenha até para emprestar, mas nunca precise tomar o quê? Emprestado, né? Que Deus te prospere, que Deus te abençoe de uma maneira toda especial. Deus, Ele quer te abençoar, para que as pessoas conheçam a graça do nosso Deus. E é isso que a Bíblia diz lá em 1 de Pedro, né? Este é o capítulo 2, a Bíblia, versículo 9. A Bíblia diz que nós somos abençoados para anunciar as grandezas do nosso Deus. É coisa linda, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Acho que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós, ou seja, todo aquele que é de Deus, né? Mas vós sois a geração eleita, Deus nos escolheu, o sacerdócio real. Nós devemos ser
Uma nação o quê, meus irmãos? Fala mais alto essa palavra. Santa. Pastor, mas o que é ser um santo? O que é ser uma mulher santa, um homem santo? É uma pessoa separada do mundo, do pecado, da sujeira, da inveja, da fofoca, da mentira, da prostituição. Santo é aquele que guarda a palavra, é aquele que procura estar perto de Deus, apto a orar, pregar, abençoar, dar um bom conselho, mostrar o caminho, não com as palavras, na teoria, mas ser um exemplo para as pessoas. Então a Bíblia diz que nós somos uma nação santa, que não se mistura, né? Não somos melhores do que ninguém, mas nós precisamos ser separados. A Bíblia diz, não se assente mais na roda dos escarnecedores. Aquela mesa que você sentava antes, hoje você não senta mais. Aquele caminho que você trilhava, que eu trilhei, tá? Hoje nós não podemos nos deter mais no caminho dos pecadores. Estamos com eles, trabalhamos com eles, convivemos com eles, mas a Bíblia diz que tem que haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A luz de Deus tem que brilhar nas nossas vidas, porque não vai haver diferença se a gente fizer o que as pessoas do mundo fazem. As pessoas do mundo precisam conhecer a graça de Deus através das nossas vidas. A maneira de ser, falar, agir, tratar, tudo isso vai impactar a vida das pessoas. E as pessoas observam quem é santo, irmão. Aquela mulher, aquele casal lá de Sunem, quando o profeta Eliseu passava por lá, aquela mulher falava para o marido dela, marido, eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de... Ele não pregou para ela, não pregou para ela. A Bíblia não diz que o Eliseu pregou para ela. A Bíblia diz que o Eliseu passava por ela sempre. E ela percebia, ela olhava para ele e dizia, esse homem é diferente. Esse homem é um santo de Deus. Olha que coisa forte, né, pessoal? Então, que a nossa família veja isso, que os nossos amigos e colegas, que a nossa vida venha impactar essas pessoas, no nome de Jesus. Porque tem pessoa que diz que não acha, tem pessoas que acham que não é possível viver em santidade no mundo tão sujo de hoje. E está mesmo. Está tudo cheio de ganância, de mentira, de engano, fingimento, traição. As pessoas do mundo, não é o mundo não, as pessoas do mundo estão perdidas. Estão decepcionadas cada vez mais. Mas é possível. Por exemplo, nós temos uma referência na Bíblia, que é o Noé. O Noé, ele é uma referência para nós. Porque a Bíblia diz que em todas as gerações dele, o mundo estava perdido. Tanto é que foi destruído por meio da água, por meio do dilúvio. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Só para você ter ideia aonde o homem chegou, né? A Bíblia diz que nos tempos de Noé, ninguém queria buscar Deus, irmãos. Os homens comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, folgavam, né? E o Noé pregando, e ninguém queria saber da palavra. Deus se arrependeu de ter feito o homem, toda alma, né, vivente expirou, toda alma vivente, homens, animais, enfim, exceto oito pessoas, né, e um casal de cada animal, Deus preservou dentro da arca. E eu preguei essa semana que a partir de Noé, Deus fez uma nova geração, que somos nós. Todas as pessoas que existem vieram a partir de Noé, porque não sobrou ninguém. Foram 8 pessoas, Noé, a esposa dele, 3 filhos, 3 noras e um casal de cada animal. Foi daí que Deus começou tudo novamente, pessoal. Porque no dia dele, as pessoas não queriam saber de Deus. Hoje está igual, mas hoje está bem pior. Hoje as pessoas estão zombando mesmo de Deus. Zombando, tá? Hoje tem eventos aí que o pessoal diz que é cultura, né? Carnaval e outras coisas. Zombando, fazendo cenas assim terríveis. Usando Cristo, usando a imagem de Cristo e outras coisas terríveis. Zombando de quem? Zombando de Deus. E é por isso que tem muita ira de Deus. Tem muita coisa que está acontecendo no mundo, porque o homem está zombando de quem? Zombando de Deus, irmão. As pessoas acreditam só num Deus bonzinho. Não,
Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, mas ele é um Deus justo. Porque a Bíblia diz, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Até os homens bons, tá? Até os homens bons não brinquem com Deus. Porque a Bíblia conta a história do profeta Jonas, que Deus falou para ele, Jonas, vai para tal cidade pregar. O Jonas falou, o quê? Não, para Nínive eu não vou não. Quer dizer, como assim o profeta escolheu o que tem que fazer? Não é mais o Senhor que manda, quem manda somos nós? Não, está tudo errado. Nós não podemos ser essa geração de mimimi, eu escolho o que eu vou fazer. Servo não tem escolha. Servo, ele tem que fazer a vontade do seu Senhor. Diga amém, irmãos. Paulo diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Como assim, Jonas? Não quero ir para lá. Não, mas eu estou falando para você ir. Não vou não. Bateu o pé e disse, para Nínive eu não vou não. E entrou num barco para outra direção. Irmãos, de repente Deus criou uma tempestade naquele mar. Quem criou a tempestade? Deus. Não foi o diabo. O diabo também trabalha na rebeldia. Mas Deus também tem os meios dele para nos disciplinar quando pegamos direção o quê? Errada. Sim, o demônio, ele trabalha em cima da rebeldia. Mas Deus, irmãos, ele também vai agir sobre a desobediência do homem. Não para destruir o homem, mas para dar uma correção para que o homem possa entender que a palavra final não é do homem. A palavra final é de quem? Ela é de Deus. Então, assim como Jonas sofreu por desobedecer, nós também sofremos por desobedecer. Existem pessoas enfrentando até hoje tempestade terrível, grandes problemas na vida, por não estarem guardando o mandamento, não estarem fazendo a vontade de Deus. E qual é a mensagem para essas pessoas? Arrependei-vos, abra o coração. Nós temos que fazer mortificar a vontade da carne para fazer a vontade do Senhor. Porque quem faz a vontade do Senhor será abençoado, sim ou não? Quem faz a vontade de Deus será abençoado por Ele. Então a igreja, irmãos, em nenhum momento a gente pode ficar soberbo, em nenhum momento, irmãos, a gente pode deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade. A simplicidade, a obediência a Deus, ela tem que estar do começo até o fim. Senão a gente pode ter começado muito bem, mas a gente pode terminar mal, e não é isso que Deus quer para nós. Deus, Ele quer que sejamos fiéis até a morte, porque Ele quer colocar na nossa cabeça, irmãos, a coroa da vida eterna. Quem crê nisso? Diga amém. Ele quer que a gente seja fiel até o fim. Não vamos nos enveredar por caminhos errados, irmãos. Se o homem errou, o homem erra. Eu erro, você erra. Mas a gente tem que guardar o temor, olhar para Jesus e falar, não, Deus, pode acontecer o que for, do Senhor eu não largo. Da fé eu não largo jamais. Diga amém. Da fé da palavra eu não largo jamais. Aí você caminha com Deus até o fim, para servir de testemunho para a tua filha, para o teu filho, para a tua família, para que Deus use você para abençoar a tua casa. Ficou claro, meus irmãos? Então vamos voltar aqui, porque eu fiquei preso nessa palavrinha aqui, né? A nação santa. Eu fiquei preso aqui nessa palavrinha, né? Então vamos lá. No 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, e aí paramos aqui, ó. A nação o quê? A nação santa. O povo adquirido, você sabe que Jesus derramou sangue para nos adquirir. Fala comigo, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, além de te comprar, o sangue de Jesus foi derramado para rasgar a nossa dívida, para pagar a nossa dívida. Hoje o cristão não deve nada. Está lá em Romanos 8, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Acabou, irmão. Acabou. Não importa quem você foi e o que você fez. Hoje, se você estiver ligado em Deus, você vai pisar na cabeça da serpente, na cabeça do escorpião. Tu vai queimar o diabo e nada te fará dano algum. Quem crê nisso, diga amém. Não importa quem você foi. O que importa é quem você é hoje. Porque quem está em Cristo,
está habilitado. É uma nova criatura para representar o Senhor em qualquer lugar. E diz aqui, o povo adquirido. Para quê, pastor? Aqui é bonito. Para que anuncieis. Qual é a missão da igreja? Fala bem alto aí. Anunciar. Fala comigo, eu preciso anunciar. Tem gente que tem vergonha de anunciar. Ele diz, pastor, eu não tenho jeito para falar não. Não tenho jeito para anunciar. Eu não tenho jeito. Meu irmão, a gente tinha jeito para pecar. A gente tinha jeito para mentir, para roubar, para se prostituir, para beber, para fumar. A gente tinha jeito para fazer coisa errada, infelizmente. E por que nós não temos jeito para fazer coisa certa? Diga amém, irmãos. Hoje eu tenho vergonha do que eu fiz no passado. Você também tem vergonha do que você fez e foi, sim ou não? Mas a gente fazia. O demônio, ele agia e usava. Mas hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje quem nos usa é Deus. Então eu não tenho vergonha. Eu vou anunciar para todo mundo em qualquer lugar que Jesus Cristo é o Senhor. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que o homem, para se salvar, tem que deixar o pecado, tem que renunciar, tem que abrir mão pela palavra de Deus. E aí ele vai ser abençoado. Então, a Bíblia diz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Olha da onde que Deus nos chamou. Olha da onde que Deus nos tirou. Das trevas para a sua maravilhosa, o que, meus irmãos? Para a sua maravilhosa luz. Aonde nós vivíamos? Oi? Aonde nós estávamos? Nós éramos felizes? Será que alguém é feliz nas trevas? Não existe possibilidade, né? Então toda essa alegria que você vê aí fora sem Jesus, é tudo o quê? Tudo ilusão, tudo mentira. É tudo forçado. Não é nada que vem lá do coração, da alma da pessoa. É o homem que procura manter uma aparência. Porque todo aquele que não está em Cristo, ele está sentado na região de sombra da morte. Ele não é feliz, ele não é realizado. Mas o mundo quer mostrar que é, né? Um dia, um servo de Deus que é o Asaf, ele ajudava no tempo de Davi, ele ajudava no louvor da igreja, o Asaf, né? E a Bíblia Sagrada diz que o Asaf começou a olhar para as pessoas do mundo, para a prosperidade do ímpio, e ele ficou se questionando, peraí, como é que pode? Essas pessoas não honram a Deus, essas pessoas não são fiéis a Deus, nem na igreja vai, e não sei o quê, e a vida deles parece tão boa. Isso é um perigo, pessoal. A gente julgar uma pessoa pelo carro que ela tem, pela casa que ela vive. Isso é um perigo, irmãos. Tá? Porque o diabo é o pai do quê? Pai da mentira. Você não conhece o casamento daquela pessoa. Você não sabe como está a vida emocional dela. Você não sabe o que ela fez para ter aquilo, para chegar na onde ela chegou. E o Asaf ficou perturbado. Ele disse, espera aí, eu vejo tanto povo de Deus sofrendo e tal, e eu olho para o ímpio, ele não tem apertos, ele vive bem e tal. E aí ele quase se desviou. Ele quase se desviou. Deixa eu ver se eu acho para você aqui. Olha aqui, ó. Salmo 73, abra lá, bem rapidinho. Aqui tem uma mensagem boa para nós, que a Bíblia não manda a gente ficar olhando para as riquezas desse mundo. A Bíblia não manda a gente ficar olhando para a prosperidade dos ímpios. A palavra de Deus diz para a gente olhar para o Senhor, trabalhar. Se está faltando alguma coisa para a gente orar, determinar, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Deus supre, Deus abençoa. Salmo 73, versículo 1. Quem achou, levanta a mão. Acharam, pessoal? Olha só o que diz aqui, ó. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos do que, meus irmãos? Lembra que eu falei do limpo, do santo, daquele que está guardando a palavra? Então Deus é bom para esse tipo de pessoa. Deus abençoa quem é fiel, né? Então, quanto a mim, olha o que o Asaf falava aqui, ó. Porque o Salmo de Asaf. Quanto a mim,
os meus pés quase se desviaram. Já ouviu falar que tem gente desviada, né? E o Asaf quase se desviou. Por quê? Quase desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja. Toma cuidado, tá? Porque ele era de Deus. E ele deixou a inveja entrar onde, irmãos? No coração. Tome cuidado. Esse é um espírito que faz a pessoa se sentir muitas vezes incapaz. Inveja é um sentimento de incapacidade. Por que ele pode e eu não posso? Né? É um sentimento de incapacidade, de impotencialidade. Então, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade de quem, meus irmãos? Dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, que ele está falando do povo de Deus, hein? Nem são afligidos como outros homens. Está vendo? Ele fala bem assim, esse povo ímpio aí não serve a Deus e tal, e não vive em aperto. Parece que tudo para eles vai muito bem. Só que daí Deus mostrou para ele o que vai acontecer com essas pessoas que não honram a Deus, né? Deixa as pessoas viverem a vida delas. O homem é livre para escolher o caminho que ele quer andar. O que nós devemos fazer? Andar na palavra e pregar o evangelho a toda criatura. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo o que, meus irmãos? Tem gente que se desvia mesmo, irmão. Tem gente que se desvia, se vende, porque ele está atrás do dinheiro só, ele está atrás de bens materiais. E olha só o que diz a palavra. Até que entrei no santuário de quem? Ele falou, eu vou buscar resposta na palavra. Eu vou entrar na presença de Deus, eu quero saber qual é o fim desse povo que é rico, que tem tudo, mas não serve a quem? Não serve. Eu quero saber. E aí, a Bíblia diz assim, ó, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares o que, meus irmãos? Escorregadio. O que é melhor? Está num lugar escorregadio ou está firmado numa rocha? Oi? Uma rocha. Diga amém, pessoal. Irmãos, lugar escorregadio é lugar de lama, de sujeira, de pecado, de mentira, de falcatruas, de enganar alguém para ter alguma coisa, pessoal. A Bíblia diz que os enganadores serão enganados. E vão de mal. Eu não sei onde está esse versículo, tá? Mas um dia eu li isso na Bíblia. Se tem um pessoal aí da internet para ajudar a gente aí, pode achar aí. Enganando e sendo enganados, tá? Enganando e sendo enganados. E aí diz que o fim também é terrível. A pessoa não vai se dar bem. Tem um versículo que diz isso aí. Como eu não marquei hoje, tá, vem no coração, né? Enganando e sendo enganados. É desse jeito que tem o versículo na Bíblia ali. Não fique em lugar escorregadio, não. O bom é você estar firmado na rocha. 2 Timóteo 3,13. Vamos abrir lá. 2 Timóteo 3,13. Mas os homens maus, né? E enganadores, eles irão de mal o que, irmãos? De mal para pior. Não, eu vou ter um lucro em cima dele. Eu vou enganar ele, eu vou ganhar e tal. Ele pode enganar aqui. Amanhã ele será o quê? Enganado. Que a Bíblia diz, os homens maus e enganadores, eles irão de mal para pior. Enganando e sendo o quê, meus irmãos? Jesus de Nazaré. Como que a Bíblia ensina tudo para nós? Sim ou não? A pessoa fala, não, eu vou me dar bem aqui. Está no lugar escorregadio e tal. Vou enganar. Não faça isso. Não faça isso. Maldito seja o enganador. A gente tem que ter as mãos limpas e o coração o quê? Puro, para que Deus abençoe a obra das nossas mãos. Para que a gente possa servir a Deus dignamente, poder abençoar alguém
E, de repente, a gente nunca vai ser reconhecido por isso, né? Mas não precisa. A Bíblia Sagrada diz que Deus é galardoador. Deus vai te recompensar por toda boa obra que você fizer. Seja para um conhecido, ou para um desconhecido, para um amigo, para um parente. Não importa. Tudo que você plantar, você vai colher, Deus vai te abençoar. Agora, o Asaf, ele falou, Deus, o que vai acontecer com esse povo, com esse ímpio? Ele tem tanto e tal, né? Mas ele está adquirindo, enganando, mentindo. Aí Deus falou para ele, né? Esse pessoal, eles estão num caminho escorregadio. Coisa séria, a gente não pode ficar nisso não. Vamos ver aqui se tem mais algo para finalizar esse versículo aqui e terminar, né? Salmo 73, versículo de número 18. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, e tu os lanças em misericórdia. A gente tem que pregar para todo mundo, tá, pessoal? A gente não pode condenar uma pessoa que tem tido ganhos ilícitos. Aquela pessoa está corrompida. Ela ainda não conhece Jesus e nem o amor ao próximo. Nós temos que orar, pregar a palavra para que essa pessoa se converta. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era um homem rico, Jesus amou ele. E Bartimeu era um homem pobre, Jesus também o amou. Jesus ama os ricos e ama os pobres. O Zaqueu, rico, quando se converteu, ele falou, Senhor, se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, porque ele se converteu. Mas o rico tem que se converter, porque o rico, ele vai dar um bom testemunho também, ele vai investir na obra de Deus, ele tem condições de ajudar mais do que algumas pessoas têm ajudado. E a obra de Deus precisa de ajuda, não estamos aqui para negar isso. A obra precisa, diga amém, irmãos, precisa de toda ajuda é bem-vinda na obra de Deus. Deus ama o rico, ama o pobre. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Quem está entendendo? Fale graças a Deus. Então, gente, vamos tomar cuidado para não ter inveja, porque essas pessoas que estão indo muito bem sem Jesus, elas estão num caminho escorregadio. E nós, pastor, que estamos na palavra, na rocha. Deus firmou os nossos passos, sim ou não? Vamos abrir lá no Salmo 40. Salmo 40. Você acredita que até agora eu não preguei nada do que eu tinha preparado? Você acredita ou não? Que loucura, né, pessoal? O Espírito Santo é maravilhoso, diga amém. Eu não preguei nada do que eu preparei ontem, 2 horas estudando. Jesus de Nazaré, né? Aí eu falo, Deus, o culto é do Senhor, o altar é do Senhor, as almas são do Senhor, eu não sei de nada. E aí você tem que pregar o que Deus manda, diga amém, irmãos. Tem que pregar o que Deus manda. Salmo 40, versículo 1. O Davi falou assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha onde que o Davi estava aqui, ó. Tirou-me de um lago horrível, de um charco do que, meus irmãos? Você sabe o que é isso aqui? Caminho escorregadio. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou o que, meus irmãos? Os meus passos. Deus tirou Davi da lama. Deus tirou a mim, tirou a você. E Deus tira qualquer pessoa. Tira qualquer pessoa. A gente não faz ideia como está a vida das pessoas. Aparentemente ela tem tudo, mas de repente ela não tem nada. E ela precisa de uma palavra, ela precisa de uma bênção, para que ela saia da lama, do lodo, do caminho escorregadio. Porque aquela pessoa que está assim, ela está indo para a destruição. E Deus quer salvar. Pode ser um parente teu, um parente meu, um amigo, um colega, um conhecido, um desconhecido. A gente tem que pregar a palavra, porque Deus tira e coloca os pés na rocha e firma os nossos passos. Olha, irmãos, ande firme na palavra de Deus. Deus, Ele quer firmar os nossos passos. Você tem que crer na palavra e lutar pela palavra. Combater o bom combate por aquilo que você acredita. Agora eu vou pregar um pouquinho daquilo que eu estudei, que eu entrei numa palavra agora que abriu a porta para a mensagem, né? Vamos abrir a palavra de Deus
lá em Colossenses 2. Isso aqui eu tinha estudado ontem, e aí abriu agora a porta, né, para a gente citar isso aqui. Não vou me ater muito, porque eu creio que Deus já falou várias coisas ao nosso coração. Colossenses 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Paulo falando, né? Porque quero que saibais quão grande combate eu tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Olha para mim um pouquinho. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus para pregar a palavra, não aos judeus, mas aos gentios, né? Aqueles que haveriam de conhecer por meio da vida dele. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele combatia um grande combate. Por quem, pastor? Pelos colossenses, né? Nós também devemos combater um grande combate pela nossa família. Quando você está combatendo por algo, firmado na palavra, você sempre vai vencer. Agora, enquanto você não combater, aquele problema vai ficar. Porque o mundo espiritual entende que você está conformado com aquela situação. E a Bíblia é clara, não vos conformeis com este mundo, com as coisas do mundo, com o sistema do diabo, que é a doença, a derrota, a prostituição, a miséria, brigas no casamento, filhos que não estão honrando os pais, uma casa dividida. Nós que somos de Deus, a gente tem que procurar bênção para a nossa família, prosperidade, saúde, aquilo que é nosso, o nosso direito em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas se não houver um combate, você não vence a batalha. E Jesus foi claro, o inimigo é valente, e ele falou, você tem que ser mais valente do que o valente. Diga amém, irmãos. Você tem que bater o pé, ir para cima. Não, eu vou amarrar esse demônio, eu vou combater um bom combate pelo meu filho, eu vou lutar por ele com toda a minha fé e força, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que deixar Deus te usar. Mas pastor, quem sou eu? Você tem que saber quem você é. Você foi adquirido pelo sangue, a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido. Jesus está em você agora. Você é um representante de Deus aqui na terra, para fazer a obra do Senhor. E o Paulo entendeu isso, irmão. O apóstolo Paulo, ele não sabia de batalha espiritual. Quem era ele? Ele era Saulo antes, né? Ele era um herege, um perseguidor da igreja. Ele era um homem terrível, um homem mau, um homem enganador, um homem que perseguia a igreja. Mas aí ele se converteu, ele teve encontro com Jesus. E depois daquilo Jesus falou, ele para mim é um vaso escolhido. E agora ele vai até ser perseguido por causa do meu nome. Agora ele vai ver, ele vai sentir na pele o que ele fazia. E é verdade. Sim ou não? Ele vai sentir na pele o que ele fazia e tal. E aí agora, como homem de Deus, ele começou a combater o bom combate. Ele começou a combater o combate da fé. Ele começou a lutar pela causa espiritual. Diga amém, irmãos. Então você que é um empresário, lojista, você que é um profissional liberal, você tem que combater um bom combate pelo teu ramo de negócio, irmãos. Porque se você prosperar naquilo que você faz, você será uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada. Mas entende, ainda que você tenha dom, talento, ainda que você sabe o que você está fazendo, né? Você precisa entender que o demônio não quer que você seja bem-sucedido. Que o diabo ele pode transtornar muita coisa para impedir uma bênção de chegar até você. Então você sempre tem que estar combatendo o bom combate. A gente não pode baixar a guarda. Nós temos que estar orando, jejuando, buscando a Deus, até atingir o nosso alvo, alcançar a bênção que nós determinamos em nome de Jesus de Nazaré. Não adianta começar bem, a gente tem que começar bem, combatendo e até o fim, lutando. A Bíblia diz, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo nós iremos colher, se não houvermos desfalecido. Quem está entendendo a mensagem, diga amém.
Então dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos despertar um pouquinho, né, irmão? Está muito tenso. Vamos aplaudir um pouquinho, isso. Eu vou pregando e eu só vejo assim, ó. Né? É bom dar uma salva de palmas, que daí a gente dá uma despertada, sim ou não? Então veja bem, olha só o que o Espírito Santo está falando para nós, irmão. Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Meu filho, a mãe está orando por ti. Marido, eu estou orando por nós. Minha empresa, né? Eu estou orando, a minha empresa vai prosperar em nome de Jesus de Nazaré. Pastor, estou orando pela nossa igreja, pastor. Tenho combatido um bom combate pela vida do Senhor. Estou orando pela família do Senhor, pela nossa cidade. Pastor, nós vamos ter grandes vitórias em nome de Jesus. Que coisa linda, pessoal. Todo mundo combatendo, caminhando, falando a mesma língua, pensando, pensamento grande, resgatar almas, lutar pela causa do Evangelho. Isso aqui é maravilhoso, né? Quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Quer dizer que o Paulo intercedia por cidades, por pessoas que nunca, ele não conhecia, e que talvez nunca iria, o que, irmãos? Conhecer. Deus já te levou a orar por cidades, por estados e por países que você nunca esteve lá? Pastor, direto eu estou intercedendo por países, por lugares, por pessoas, pastor, que eu nunca vi aquela pessoa. Eu conheço ela pela mídia e tal, mas eu nunca vi aquela pessoa, mas eu estou orando por ela, pastor. É um famoso que Deus colocou no meu coração, orar por ele. É, irmão, a gente tem que orar sim. Lembra que eu falei do Zaqueu? Ele era um homem rico, um homem muito influente, e Jesus abençoou ele. Diga glória a Deus, irmãos. Então a gente tem que orar por todas as pessoas. Vamos continuar aqui. Para que, Paulo, que você está combatendo, combate por eles? Para que os seus corações sejam consolados e estejam o que, meus irmãos? Olha que palavra, gente. Olha como que a oração e o combate quebra a divisão. A oração e o combate espiritual arranca aquele demônio do nosso meio de um se sentir melhor do que o outro. A gente é um corpo, nós somos o povo de Deus e temos que trabalhar unidos pela causa do Evangelho. Então a oração é para que sejamos unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Fala aí, quem é? Olha o tracinho ali, depois vem quem? Cristo. Quem é o mistério de Deus? Cristo. E esse mistério é revelado para quem busca. Jesus é revelado para quem abre o coração para Ele. Passa a conhecer Jesus, que é o mistério de Deus. E depois que essa pessoa conhece esse mistério, que é Jesus Cristo, ela nunca mais, como diz aquela canção, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver, não pode viver. A pessoa que conheceu o mistério de Deus Cristo, ela nunca mais vai conseguir viver sem Jesus, porque Jesus é a razão da nossa vida. Diga amém, irmãos. Jesus é quem nos salva, nos cura, nos abençoa, nos ilumina, nos fortalece. E em Jesus, olha no 3, fala comigo bem alto. Em quem? Em Jesus, diga, em quem estão escondidos. Presta atenção no que você está lendo, tá? Jesus é o mistério de Deus. E em Jesus, olha o que a Bíblia diz, fala comigo. Estão escondidos. O que está escondido em Jesus? Todos digam amém? Quando você conhece Jesus, nele está todos os tesouros. Por isso que eu digo, irmão, quem tem Jesus é rico. Quem conhece Jesus, ele está enriquecido. Quem tem Jesus tem poder, tem autoridade, tem riqueza, tem alegria, tem autoestima. A pessoa não fica, eu estou tão carente, eu estou tão isso. Não, está amarrado, isso é depressão, irmãos. Em Jesus eu estou tão feliz, estou tão abençoado com Jesus, oh glória a Deus. E eu creio que as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Todos digam amém, pessoal.
E aí a Bíblia diz que em Jesus Cristo, que é o mistério de Deus, que já foi revelado a nós, e espero que seja revelado a você que está nos assistindo, e será revelado a tantas pessoas que buscarem a Ele, né? Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e também da... Você já pensou como que o médico poderia ser muito mais usado por Deus? Porque ele já estudou a medicina, né? Mas em Jesus tem mais tesouro para a ciência. O homem pode descobrir curas se ele temer a Deus. O cientista, ele pode se tornar uma pessoa muito mais inteligente se ele começar a buscar Deus. Só que eles se limitam, né, à filosofia, eles se limitam só ao saber humano. Porque quando o homem se humilha diante de Deus, irmãos, Deus pode levar ele muito além do que a própria capacidade humana. Sim ou não? Em Jesus está toda a riqueza e toda a sabedoria da ciência. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas para ele então, bem bonito. Vamos caprichar agora nessas palmas, hein, irmãos? Bem forte. Nós vamos agora fazer uma oração. Curva a tua cabeça um pouquinho. Curva a tua cabeça. Deixa eu te dar uma bênção. No nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é o mistério de Deus. É o mistério revelado para aqueles que buscam conhecer. Quem não busca conhecer, dificilmente vai ter essa revelação, dificilmente vai ter esse tesouro, esta riqueza na alma. Vai continuar se refugiando na cocaína, vai continuar se refugiando nos prazeres deste mundo, tentando alegria, tentando o prazer da vida, mas não existe. Não existe. Somente em Cristo nós alcançamos a realização, porque nele estão escondidos os tesouros, a riqueza, a alegria, a saúde, o milagre que todos nós precisamos. Não abra mão desta bênção, meu irmão, minha irmã. Não abra mão desta bênção, tome posse dela, no nome de Jesus. Ó Pai, eu venho a Ti nesta hora. Estamos agora prostrados diante de Ti, com o nosso coração aberto. O apóstolo Paulo, ele disse, meu Deus, que ele combatia um bom combate pelos colossenses. Meu Deus, nós também precisamos combater o bom combate pela família, pelo nosso sonho. Nós precisamos lutar, Senhor, por aquilo que nós acreditamos, Pai. Oposição existe, dificuldades, aflições, ameaças. Muitas vezes alguém usado pelo inimigo vai dizer que nós não vamos conseguir, que não temos forças, que não estamos aptos a viver aquilo. Oh meu Deus, mas nós temos que acreditar, como Davi acreditou. Todos desqualificaram ele para aquela missão de derrubar o gigante, mas ele disse, eu vou lutar. Eu vou combater esse combate contra Golias. Eu vou tirar essa afronta de Israel. Eu vou envergonhar esse demônio. Eu vou vencer este demônio. E muitos diziam para ele, você não pode. Você não tem qualificação. Você é pequeno. Você é fraco. Você é isso, você é aquilo. Mas o Davi olhava para Deus. Olhava para a grandeza de Deus, e é isso que a Bíblia nos manda fazer, olhando para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não existe inimigo maior, não existe doença maior, não existe problema insolúvel, intransponível aos olhos do nosso Deus. Neste momento, Pai querido, eu venho a Ti combater um bom combate agora, em favor desta pessoa, meu Deus, que acredita na Tua palavra e que precisa, Pai, se levantar e ter uma vida, uma família abençoada. Oh meu Deus, coloque a tua mão agora sobre esta casa, sobre a empresa, sobre a vida do filho, do marido, Senhor. Coloque a tua mão na saúde. Alguém aqui, Pai, que está debilitado fisicamente, está fraco, está com dor, inflamado, corpo inflamado, algum órgão infeccionado, Senhor. Coloque a tua mão, Senhor Jesus. Um filho na rebeldia,
uma filha na rebeldia, o marido que está sofrendo, a esposa sofrendo, a empresa, Pai, no vermelho. Coloque a tua mão, Senhor. Nós estamos aqui como igreja nesta manhã, orando, determinando, combatendo bom combate e dizendo agora: poder de Deus opere em nome de Jesus, em todas as áreas, e eu repreendo agora todo mal, eu repreendo agora toda obra maligna, repreendo miséria, repreendo pensamento negativo, problema no casamento, problema no trabalho, na empresa, na profissão dessa pessoa, problema na vida de um filho. Nós repreendemos agora aquilo que é hereditário, a maldição hereditária, nós repreendemos agora, e eu digo: ô demônio, em nome de Jesus, eu quebro a tua força agora, eu ordeno a toda doença, todo pensamento ruim, todo mal, toda praga, pegue agora o que é teu, diabo, o que te pertence, saia, vá embora, desapareça, em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos para Deus e diga comigo: Senhor, eu creio na tua palavra, e eu vou combater este bom combate. Eu vou para cima, eu vou para cima, eu vou lutar e eu vou vencer, em nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Irmãos, eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão lutando contra uma doença, pessoas que estão lutando contra o alcoolismo na família, pessoas que estão lutando contra as drogas, estão lutando até contra o cigarro. Quem está aqui na igreja: pastor, eu estou fumando ainda. Ninguém sabe, pastor. Você vai vir aqui, ninguém sabe de nada. Nós vamos orar, vamos combater o bom combate. Você que está num combate aí, numa causa na justiça, vem aqui na frente também que eu vou lutar por ti. Você que está combatendo: pastor, eu estou combatendo, eu estou numa luta e eu creio que eu vou vencer. Corre aqui na frente, não perde tempo não, vem rapidinho que o pastor vai te dar uma bênção, tá? Eu vou fazer uma oração por ti, Deus vai te abençoar. Você que está lutando por um filho, vem aqui, teu filho é rebelde, teu filho está só te dando dor de cabeça, está com muito problema o teu filho, vem aqui. Quem está bem pode ficar no lugar, tá? Agora quem está combatendo um combate aí, vem aqui. Seja qual for o problema, você está lutando contra ele. É uma dor, é um imóvel que você está vendendo e não vende, amarrou aquilo. O poder de Deus vai agir na tua vida. Nós vamos orar para Deus abençoar. Vamos supor que alguém aqui, ninguém sabe, né? Alguém aqui é preso no cigarro, preso, pastor, na pornografia. Eu quero sair da pornografia, pastor. Estou lutando contra isso. Você vai vencer, diga amém. Você vai vencer. Ninguém sabe qual é o problema de alguém aqui. Ninguém sabe, mas Deus sabe. E a gente vai orar para Deus dar a vitória para nós. Pronto? Agora ninguém mais levanta. Deixa o pastor agora abençoar a vida de vocês. Diga amém. Deixa o pastor abençoar a vida de vocês. Qual é o combate? Qual é o problema? Você já definiu? Você já sabe o que é? Para você não vir aqui na frente aqui para ficar dando soco aonde? No ar. Paulo diz: eu não fico disparando golpes aonde, meus irmãos? Olha para mim, ninguém fecha os olhos agora, olha para mim, só fecha o olho quando o pastor mandar. O apóstolo Paulo disse que ele não ficava dando soco aonde, meus irmãos? No ar. Contra o que você está lutando? Qual é o teu objetivo? Você vai focar e nós vamos repreender esse mal, vamos lutar para Deus dar vitória. Diga glória a Deus. Aí o poder de Deus vai agir. Agora fecha o teu olho. Fecha o teu olho agora e diga assim comigo: em nome de Jesus, este mal contra o qual eu estou lutando já perdeu a batalha, porque maior é Jesus que está na minha vida. E no nome de Jesus eu determino agora que o diabo perdeu, que a vitória é minha, em nome de Jesus. Diga: diabo, eu te repreendo. O mal, eu te repreendo e eu te ordeno: saia, 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 saia e sai, em nome de Jesus Cristo. Agora nós vamos fazer a oração. Agora nós vamos fazer a oração para Deus abençoar. Bem baixinho o fundo. Bem baixinho o fundo do teclado, se tiver. No nome de Jesus.
Pai, agora nós estamos aqui nesse combate espiritual, nessa batalha espiritual, para repreender o mal que esta pessoa está lutando contra ele, que eu não sei o que é. Mas o Senhor sabe, ela sabe, e eu estou aqui como sacerdote para abençoar o propósito dessa pessoa. O poder de Deus entra agora, no nome de Jesus, e opere, Pai, opere agora na luta desta pessoa. Fale para Deus agora o que é. Fala para Deus agora qual é o seu combate, qual é a sua luta. Pode falar para Ele agora. Diga: Pai, eu estou aqui na frente do altar para repreender o demônio que está agindo em tal área da minha vida, ou no meu filho, na minha finança, na minha saúde. Fale agora, abra a tua boca e diga: em nome de Jesus, essa guerra está travada agora, e é nesta guerra eu vou vencer. Eu declaro guerra contra esse demônio, contra essa doença, esse problema. Poder de Deus entra agora, repreenda agora esse demônio, meu irmão, repreenda agora este mal e diga para ele: demônio, eu quebro a tua força agora, praga, eu te dou uma ordem, sai do meu caminho, sai da minha casa, sai do meu filho, sai do meu casamento, sai da minha saúde, sai do meu trabalho, sai da minha empresa agora. Poder de Deus entra em ação. Eu não sei pelo que você está combatendo, meu irmão, minha irmã, mas agora você está com a espada na tua mão. Passa a espada nesse demônio agora, repreenda ele, diga: solta o que é meu, demônio, solta, solta o que é meu, solta agora, sai de lá, solta ele, sai. Toda maldição, nós repreendemos agora toda obra do inferno. Eu digo: sai, sai, em nome de Jesus Cristo. Você crê? Sim ou não? Então fica firme aí que eu vou te abençoar agora. Pai, em nome de Jesus, nós temos esta arma poderosa. Esta é uma arma violenta contra o diabo. É o nome de Jesus. A nossa arma é violenta contra o inimigo, contra a doença, contra a crise emocional, depressão. É uma arma poderosa contra toda a ferramenta do inimigo. A tua palavra diz, Senhor: toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Então agora, Pai, eu estendo a minha mão e eu abençoo a vida deste homem, eu abençoo a vida desta mulher. Eu declaro que esse combate que ela está travando, que ela está lutando, a vitória é dela, a vitória é dele, e ela não vai desistir, ele não vai desistir, o Senhor vai abençoar. Poder de Deus, eu repreendo todo o mal no nome de Jesus, e eu declaro que esta pessoa está abençoada para a tua glória. Levanta a sua mão e diga: obrigado, Jesus. Todos digam amém. Graças a Deus. Vamos todo mundo aplaudir Jesus, todo mundo, todos nós aqui, todo mundo. Certa que vitória alcançará. Eu quero